eu voltei da Índia, eu não posso deixar de contar de uma amiga. No final de 2022, eu peguei um voo para Salvador, porque eu faço um curso em Salvador, lá de terapia holística e transpessoal. E esse voo, eu perdi, o avião foi cancelado, o voo foi cancelado por algum motivo, e tinha um lugar, um assento num próximo voo. E estava na fila para Salvador 3 pessoas, eu e mais um casal. Como o outro era um casal, então ficou para mim aquela vaga. Quando eu entrei nesse voo, que eu tinha esperado o dia todo para chegar nesse voo, porque o anterior tinha perdido por conta de cancelamento, eu sentei ao lado de uma moça. E essa moça virou minha amiga. Olha só. A Liz, né? Que ela estava saindo de Floripa e estava indo para Salvador. Mas ela me viu com o tapetinho de yoga, aquilo chamou atenção para ela. E ela começou a conversar sobre isso, eu não me lembro muito bem, mas a gente passou a viagem toda conversando. E eu falei que eu escrevia muito, que a escrita, eu sempre gostei muito de escrever, mas a escrita estava aflorando em mim de uma forma muito diferente. Aí ela falou assim, Samira, por que você não escreve um livro? E assim, acho que já tinha, minha madrinha tinha comentado, mas assim, uma pessoa de fora não tinha falado. E o legal da Liz foi por quê? Porque ela escreveu um livro. Olha só. Então, eu sentei ao lado de uma moça que escreveu um livro. E ela falou assim, por que você não escreve um livro? Eu disse, não, muito difícil. Não, imagina. Aí ela falou assim, não é difícil. Eu escrevi um livro. É nada, tá o meu aqui, ó. Eu falei, você escreveu? E como que você fez? Aí ela me ensinou um passo a passo, que não foi exatamente o que eu segui, mas ela foi o meu ponto de partida para que eu acreditasse que seria possível. Então, eu demorei... Aí, quando eu fui para a Índia, meses depois do encontro com a Liz, eu voltei da Índia e tinha um livro dentro de mim. E ele precisava sair. Eu sabia que tinha um livro dentro de mim, que tinha uma história, que tinha experiências que eu precisava passar, que eram muito profundas, né? E aí, eu não conseguia escrever. Peguei no computador, escrevi, não saía. Fiz vários começos, tanto que o livro começa com... Existem vários começos. Porque eu fiz vários começos e não sabia de onde começar. E aí, um dia, eu peguei um caderno, comecei a escrever com caneta. E o livro saiu no caderno, feito à caneta. Começou assim. E eu escrevi toda a caneta no caderno e depois passei todo para o computador. E fui, assim, foi quase 2 anos fazendo esse livro. Mudei minha rotina, eu sabia que eu não ia conseguir escrever se eu trabalhasse do mesmo jeito, com a mesma intensidade que eu trabalhava, o mesmo tempo, né? Então, e eu só escrevia, como esse livro, ele estava num lugar dentro de mim mais profundo e mais sutil, eu precisava fazer a minha prática antes, que era yoga, orar e meditar. Então, eu fazia tudo isso antes de começar a escrever o livro. Todos os dias. Então, eu passava a manhã até umas 11 e pouquinho fazendo isso. Fazendo a minha prática e escrevendo. E depois tomava banho e ia para o consultório trabalhar. E essa rotina... E aí, lá para março do ano de 2024, maio mais ou menos, eu terminei o livro. E aí começou o processo de edição, que também foi outra história. Outros sinais, outras sincronicidades. Foram surgindo pessoas na minha vida, conheci pessoas maravilhosas. A Flávia Portela, da editora, maravilhosa. A Luísa Chama, que fez a capa, são pessoas lá do Rio. A Flávia fez, que a editora, ela fez capas dos livros do Paulo Coelho, que depois ela contou, nem sabia. E são pessoas muito especiais que participaram desse processo e agora o livro saiu. E para fazer ele foi praticamente um retiro espiritual diário, né? Foi. E para revisar, porque houve muitas revisões, né? Porque assim, eu li esse livro muitas vezes. E como ele toca profundamente, e principalmente a parte que eu conto da cirurgia do meu filho, toda vez que eu revisava, eu me matava de chorar. Então, assim... E nessas revisões, alguma coisa você queria mudar? Porque já me perguntaram isso. Porque você foi evoluir naquele processo, você teve vontade de mudar? Não, eu não mudei nada
é estrutural. Eu mudava erros que eu não vi que eu tinha errado e um jeito de escrever, assim, que eu tenho não sei se é mania ou se isso é estilo, porque, assim, escritora. É o primeiro livro que eu fiz, né? Então, provavelmente é uma etapa da minha vida que está começando, né? Mas, assim, é o meu primeiro livro. Então, assim, eu ainda não sei muito bem como que vai se desenrolar, mas eu percebo um estilo que parece, assim, uma poesia lírica, assim, é uma prosa poética, na verdade. Eu escrevo, mas ele tem quase que uma musicalidade, assim, né? E eu troco muito as palavras, assim, inverto a sequência. E, às vezes, fica muito complexo de ler. Então, aí eu ia arrumando isso, ia ajeitando alguns para ficar mais fácil de compreender, né? Vai tirando algum vício de linguagem. Isso. Vai deixando, falar assim, beleza, é isso que eu quero passar, mas de uma maneira mais simples de eu passar pra galera. Isso. Pegar, Porque né? o meu pensamento, ele às vezes se constrói de uma forma muito complexa, assim. Eu penso muito e eu aprofundo muito. Então, assim, eu percebia que o livro escrito no caderno, ele tem, assim, uma profundidade que às vezes fica complicado de entender. Só que o livro que está aqui, eu já estou sabendo que ele está muito fácil de compreender. Entendi. E que as pessoas leem, assim, muito rápido. Que tem que ir devagar, senão lê tudo muito rápido, sabe? Assim. A Então, pessoa que faz a correção, isso é muito legal. vê